Olá, nono ano. Continuando então e finalizando também essa parte de evolução, a gente vai falar agora sobre a evolução das plantas, certo? Separei essa aula entre a evolução dos animais e a evolução das plantas, porque é um processo muito grande, né? Então, para a gente entender melhor como ocorreu cada coisa. Como vocês estudaram lá no 7º ano, vocês estudaram os reinos e estudaram o reino das plantas, certo? E vocês viram, então, que tem 4 grupos principais. As plantas elas são divididas em 4 grupos principais, né? O grupo das briófitas, que são os musgos, por exemplo, que são plantas que realizam fotossíntese, mas a reprodução dela ocorre obrigatoriamente na presença de água, certo? Porque são gametas muito pequenos, são plantas muito pequenas, com estrutura muito pequena, por isso que elas ficam encrostadas em rochas, em paredes, enfim. E são organismos, então, são dos 4 grupos das plantas, os musgos, o grupo das briófitas, é o grupo mais primitivo, digamos assim. E a gente viu também no documentário que as briófitas, então, é a primeira planta a surgir na história do planeta, porque como elas têm estruturas tão simples e elas são organismos pequenos, com estrutura pequenas, elas conseguiam realizar fotossíntese mais facilmente dessa forma. Então, é o primeiro grupo a surgir na história das plantas. Aí depois, com a evolução, depois de milhões de anos, surgiram então as pteridófitas, que são as samambaias, por exemplo, que nem essa aqui da imagem que eu estou apontando para vocês, certo? Essas folhas grandes aqui, ó, que não tem, que o caule dela, o tronco dela, não é grande, não é alto, não é grosso, ou seja, não tem vasos condutores muito complexos, certo? Então foi o segundo grupo de plantas a surgir. Então as pteridófitas elas é um grupo de planta mais complexa do que o grupo das briófitas, ela tem estruturas mais complexas, mais estruturas, né? Mas ainda é menos complexa que os outros 2 grupos que a gente vai falar adiante. Depois com a evolução, o desenvolvimento, as demandas que o ambiente aparecia no ambiente, fez com que essas plantas se modificassem algumas estruturas e especializasse essas estruturas, principalmente em relação aos gametas de reprodução, certo? Aí então surgiu o grupo das gimnospermas, que é esse grupo aqui em cima, que tem a pinha, né? Que a pinha nada mais é do que uma proteção do embrião. Então, é uma estrutura a mais que surgiu, certo? Para garantir a sobrevivência desse embrião. Então, por ser uma estrutura a mais, é uma planta mais desenvolvida, com sistemas mais complexos, certo? Já tem um caule mais desenvolvido, tem outras partes mais desenvolvidas. Mas a mais complexa, o grupo mais complexo das plantas, que tem mais estruturas, é o grupo das angiospermas, aqui embaixo, olha só. Esse grupo, então, tem aparecimento então, das flores e dos frutos. As flores têm um objetivo reprodutivo para chamar a atenção dos insetos polinizadores, para que essa polinização, essa fecundação desse gameta, dessa planta, para conseguir dominar mais territórios e territórios mais distantes, então teve maior sucesso. Então as flores e o fruto, que é um elemento nutritivo para o embrião que vai ser formado, são estruturas que esse grupo desenvolveu, então, através da evolução. Então, as angiospermas foram o último grupo a aparecer na linhagem evolutiva dos vegetais, porque tem mais estruturas e o ambiente se adaptou melhor ao ambiente. Então, o grupo das angiospermas é o grupo atualmente mais diversificado, que domina mais territórios e todo lugar do planeta tem angiospermas, graças a essas características
evolutivas que ajudaram, auxiliaram, propiciaram o sucesso evolutivo desse grupo, beleza? Então, aqui nós temos uma árvore filogenética que ela vai nos mostrar, ela nos mostra como surgiu isso, todos esses grupos, né? Então, a segunda evolução, né, indo pela ideia da evolução, a gente tem há 2 bilhões e meio de anos atrás o surgimento das algas verdes, certo? Só que as algas, o ambiente que elas ocupam é um ambiente aquático. Então, na evolução, a vida, os primeiros tipos de vida surgiram no ambiente aquático e depois eles foram caminhando para o ambiente terrestre. Então, acredita-se, segundo a evolução, essa ideia da evolução, que há 2 bilhões e meio de anos atrás tinham as algas verdes, com a necessidade de ocupar o ambiente terrestre, então surgiram o grupo das briófitas, que são plantas, lembrando que, é importante a gente lembrar, alga não é planta, certo? Alga é alga, ok? A alga não é animal e também não é planta. A alga está no reino dos protistas. As plantas estão no reino plantae, porque elas têm características bem diferentes, apesar dos dois seres vivos, esses dois seres vivos, realizarem fotossíntese. Mas de uma forma assim básica, a única característica em comum entre elas é isso, realizar fotossíntese, mas elas têm características muito diferentes umas das outras, tanto é que separam esses dois organismos em reinos diferentes, certo? Mas o primeiro organismo fotossintetizante, ou seja, que realizava a fotossíntese, eram as algas, e depois surgiram as briófitas. Aí, a partir das briófitas, então, com a mudança do ambiente, ao passar dos anos, dos milhões de anos, então, foram desenvolvendo várias outras estruturas, né, nesse organismo. Então, surgiram o grupo das pteridófitas após isso, onde o caule é maior, né? O caule é maior, a presença, então, dos vasos condutores de seiva também foi marca importante. Depois, o surgimento de uma proteção para o embrião, que são as sementes, né? Por exemplo, a pinha, no caso das gimnosperma, então esse grupo surgiu depois. E, por último, então, o grupo das angiospermas, onde estão as plantas com flores e frutos, que tem uma estruturas a mais de sobrevivência do embrião, de propiciar a evolução daquele organismo, certo? Então, essa aqui é uma linhagem. Então, a árvore filogenética a gente inicia por um ancestral em comum, lembram? Ancestral em comum que surgiu as algas. Em determinado momento aconteceu algum evento onde foi necessário esse ser vivo dominar outros territórios, por exemplo, terrestre. Então, teve uma diversificação aqui, uma bifurcação, certo? Uma linhagem a algas, outra linhagem as briófitas. Aconteceu algum evento no planeta que foi necessário desenvolver vasos condutores, ou seja, levar os nutrientes do solo em lugares mais distantes da planta. Então, a presença de vasos condutores se diversificaram, então, em pteridófitas e briófitas. Mais ou menos aqui 425 milhões de anos atrás que aconteceu isso. Aí depois aconteceu alguma modificação no ambiente novamente, ou uma demanda do ambiente para garantir a sobrevivência ainda desses seres vivos, eles tiveram que desenvolver características para que pudessem garantir melhor a sobrevivência, com mais sucesso a sobrevivência do embrião. Então, 385 milhões de anos se diversificaram novamente as pteridófitas em gimnospermas. Então, a presença de sementes, a proteção e nutrição do embrião para garantir maior sucesso evolutivo, e ainda assim, depois surgiram, então, o grupo das angiospermas. Então, essa aqui é uma árvore filogenética, que é chamado, a gente consegue visualizar os eventos que
causaram essa diversificação dos indivíduos, certo? Que estão apontados aqui com a setinha, é onde aconteceu essa diversificação. Tá? Então, as datas são médias, porque a gente não tem como precisar exatamente quando surgiu, porque a evolução ela não acontece de uma hora para outra, ela é gradual, como eu já falei para vocês. Então, ao passar de muitos e muitos anos, muitas e muitas gerações, essas diversificações apareceram na história, certo? Agora, pensando, para a gente fechar, concluir esse tema de evolução. Claro que a evolução, sempre quando a gente falar em ser vivo, a gente vai falar em evolução, porque os seres vivos, eles são como são devido à evolução, certo? Então, a evolução vai estar sempre presente quando a gente falar de ser vivo, certo? Mas a história da evolução, como ocorreu a evolução, a gente encerra aqui. Mas agora a gente vai começar a abordar sobre a biodiversidade. A biodiversidade é a variedade de seres vivos que habitam o nosso planeta, né? Inclusive nós. Então, a biodiversidade é um assunto extremamente importante que está em questão o tempo todo, porque nós, seres humanos, estamos impactando na biodiversidade diretamente e indiretamente em cada ação que a gente faz no nosso dia a dia, certo? E isso tem um agrave na evolução, certo? Porque a evolução ainda está acontecendo. Então, nós estamos influenciando diretamente ou indiretamente nisso, tá? Então, eu coloquei algumas questões aqui para a gente pensar. Como será daqui para frente? Tem um texto lá na página 544, 545 do livro 1 de vocês, do PH, que fala sobre isso. Então, eu quero que vocês reflitam, porque os nossos próximos assuntos vão levar em consideração essa reflexão, tá? Então, é essencial. Por exemplo, daqui mais ou menos 1 bilhão de anos, não será mais habitável o nosso planeta. Ou seja, habitável por quem? Será que só os seres humanos ou toda a espécie que existe hoje não vai existir mais? Então é algo para a gente se pensar. Será que a gente pode influenciar isso de alguma forma? Né? O Sol vai se expandir mais e vai elevar a temperatura. Isso é fato. Já tem comprovações que o Sol, a massa do Sol vai aumentando ao passar dos anos. Então, nos milhões de anos que se passaram, já se observou que aumentou a massa do Sol, ou seja, o Sol está se expandindo, está ficando cada vez maior. E nós somos o terceiro planeta aqui, mais próximo do Sol. Então, é questão de tempo para que o nosso planeta não seja mais habitável pela elevação da temperatura, certo? Isso é um processo também multifatorial, ou seja, tem vários fatores que vão contribuir para isso, não só a ação humana, tá? Como a gente viu na história do planeta, vários eventos aconteceram que fez com que todo o planeta mudasse, e não foi só apenas por um motivo, foram vários motivos, vários fatores que levaram a isso. Tem fatores intrínsecos e extrínsecos. O que isso quer dizer? Intrínseco quer dizer que vem de dentro, ou seja, daqui do nosso planeta mesmo. São fatores aqui, que acontecem aqui dentro do planeta, no nosso planeta, que vai acabar ajudando a acontecer isso, que vai acabar dando continuidade à evolução, à mudança do nosso planeta, como, por exemplo, a poluição, né, o efeito estufa, o aquecimento global, tudo isso são fatores intrínsecos que são causados no próprio planeta. Mas tem também fatores extrínsecos, como, por exemplo, chuvas de meteoros, que não tem como controlar aqui no planeta, né? Os organismos que vivem aqui não tem como controlar isso. Então, tem fatores extrínsecos que podem vir de fora também do nosso planeta que podem afetar isso. E a principal força evolucionária aqui no nosso planeta, com certeza, é o ser humano, porque ele tem a tecnologia, né? Graças à tecnologia, consegue aumentar a velocidade da evolução, ou seja, o ser humano, ele surgiu, o Homo, né? O Homo sapiens, Homo erectus, Homo neanderthalis, os primatas, né? Os primórdios humanos, eles surgiram há pouco tempo, se a gente for comparar com a criação do nosso planeta, né? Então, tem 4 bilhões e meio de planeta, 300 mil anos apenas, tem o ser humano aqui vivendo nesse ambiente. E olha quanta coisa já foi modificada, né? Desde descobrir o fogo até
a invenção de máquinas até o homem conseguir sair do planeta e ir em outro planeta, ir na Lua e voltar. Então, o ser humano é a principal força evolucionária aqui do nosso planeta, com certeza. Isso não quer dizer que é o mais evoluído, certo? Porque, ao mesmo tempo, com a cultura que o ser humano tem, né, de usar recursos naturais para realizar a sua tecnologia, ele também acaba impactando no seu próprio planeta, não é mesmo? Então, quando a gente fala, jogar fora, não existe fora. Não existe fora, tudo fica aqui. Então, tudo que nós produzimos fica aqui no nosso planeta. E também acaba impactando isso de alguma forma. Então, a evolução, nem sempre ela vai ser benéfica para o ser humano, né? Ela pode ser benéfica ou não. Pode ser benéfico ou não para um besouro, para uma ave, para um mamífero. Então, quantos animais já não foram extintos só nesse tempo que o ser humano habita aqui a Terra, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, a gente tem que refletir. O quanto a gente pode impactar para melhorar a nossa sobrevivência aqui, enquanto ainda estamos aqui, e o quanto podemos acelerar esse processo também evolutivo, que o planeta vai acabar em algum momento, e isso vai. A gente viu que tem uma mudança muito, muito drástica de tempos em tempos no planeta. E isso é inevitável, o ser humano não pode evitar isso. A questão a gente pode acelerar esse processo, né? Então, é essa reflexão que eu quero que vocês façam. E a biodiversidade até lá? Em toda a história do planeta, algum organismo teve sucesso evolutivo sozinho? Então, reflitam sobre isso também. Será que todo organismo que está vivo, sobrevivendo até hoje, ele conseguiu chegar onde está sozinho, só dependeu dele? Ou depende de outros? Porque o ser humano também, ele tem uma questão muito egocêntrica de achar que ele é o suficiente para tudo, né? Tanto é que tem um desmatamento de áreas, a biodiversidade está cada vez menor, porque por ações humanas, né? Por caça ilegal, por uso dos recursos naturais. Então, muitas vezes o ser humano pensa que só ele basta e a gente sabe que não, né? Vamos refletir sobre isso. Qual é a importância de um ambiente diverso? Qual é a importância de ter tantos indivíduos diferentes convivendo? Qual é a importância da minhoca para a gente? Se a gente for pensar no nosso benefício, né? Qual é a importância de uma abelha? Qual é a importância de uma árvore? Qual é a importância da água, né? Então, todos os recursos, tudo que gera biodiversidade, o que é a biodiversidade, né? Por que ela é tão importante? Por que é tão falado sobre ela? Não é mesmo? Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso e a gente se vê na próxima aula. Beleza? Tchau, tchau, povo!